Bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Num tempo de silêncio, rezemos invocando ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem o sentido da Escritura, da palavra que foi proclamada para nós e agora é pregada para nos garantir o auxílio necessário para a nossa salvação. Rezemos. Amém.
Queridas irmãs e irmãos, chegamos hoje ao ponto alto da caminhada do ano litúrgico. Último domingo do ano litúrgico, dedicado a uma celebração solene de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Que significa proclamar Jesus Senhor e Rei do Universo? O que isso nos apresenta como sentido concreto para a nossa vida? É a palavra de Deus que nos explica. Chegamos hoje também à conclusão da leitura do Evangelho de Mateus. Considerando que o desfecho final, os capítulos finais do Evangelho de Mateus, nós já vimos durante a Semana Santa e no tempo da Páscoa, até a ascensão do Senhor no capítulo 28. Hoje, nós estamos aqui com o último grande ensino de Jesus, Mateus 25, 31 a 46. Pegue aí a sua Bíblia, Mateus 25, 31 a 46, e vamos meditar. Nos domingos anteriores, nós vimos duas parábolas. Aquela, domingo passado, dos talentos, a uns 5 talentos é dado, a outros 2, a outro 1, cada qual com a sua capacidade. No outro domingo anterior, vimos a parábola das 10 jovens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. Me recordo que eu chamava os irmãos e irmãs, ao longo dessas semanas, meditarem e lerem muitas e repetidas vezes os capítulos 23, 24, o 25 e os 3, 4 primeiros versículos do capítulo 26 para entender a força desta palavra. Encerramos hoje esta leitura do Evangelho de Mateus com esta parábola do juízo final. Primeiro acento que nós precisamos apresentar, recordar, é que não há fé cristã verdadeira que não seja movida por uma espera que nós repetimos muitas vezes na missa e professamos quando rezamos o Creio em Deus Pai todos os domingos na missa. Ao rezar o Creio, nós dizemos: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Nós esperamos o Senhor, nós aguardamos o julgamento final. E esse texto, uma parábola, que fala-nos exatamente acerca do julgamento final, da volta e do julgamento. Bom, as leituras de hoje, a primeira leitura do livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 até o 17, Deus se apresenta como um pastor. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Deus mesmo se apresenta como se encontra no meio delas. Também eu vou cuidar, vou resgatar as dispersas, vou apacentar, fazê-las repousar, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, e olha que coisa interessante, fortalecer a doente e vigiar a muito interessante. Então, todos nós que temos um pouco de peso a mais, o Senhor diz que está a vigiar a ovelha gorda, mas a perna quebrada ele enfaixa e a que está doente ele fortalece. O Salmo, o 23, Salmo do Bom Pastor, esse canto tão bonito que nós já conhecemos, o Senhor
é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Na segunda leitura, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala do processo da salvação, da criação e da salvação. O pecado entrou no mundo por um homem e a morte entrou no mundo por um homem. Por um homem, Cristo, a morte vai ser vencida e todos vão reviver. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. E Paulo, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 25, diz assim, versículo 24 e 25. A seguir será o fim quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que inimigos são esses? Até que todos os seus inimigos, o último é a morte, mas fala o texto de todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Que inimigos são esses? O que significa inimigos de Cristo? Vamos ver? Vamos ao Evangelho. Mateus 25, 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Esse texto inspira seguramente no livro de Daniel, no capítulo 7. Jesus toma para si o título de Filho do Homem. O juízo, esse texto é uma descrição profética, mais do que uma parábola, descreve o modo do juízo final. Usa a imagem do Filho do Homem, a imagem da literatura apocalíptica do povo e da tradição do povo de Israel, do povo da Bíblia. Literatura apocalíptica é um estilo de texto que tem na Sagrada Escritura. Tem a literatura apocalíptica, a literatura profética, tem a literatura sapiencial, da sabedoria, dos salmos, dos provérbios. Tem vários estilos literários. Então Jesus usa, falando do juízo, a imagem do Filho do Homem, próprio do estilo literário apocalíptica. Israel consolidou esta imagem do Filho do Homem, um filho que vence os senhores do mundo. Filho do homem, ou o homem, ou um homem, é um título messiânico do livro de Daniel. Daniel 7:13. E um livro apócrifo, que nós não conhecemos muito, que é o livro de Enoque, um livro apócrifo, mais ou menos do ano 200 a.C., fala também desse Filho do Homem, ou o homem, ou um homem, um título messiânico. É o justo que revela todos os futuros escondidos. O Filho do Homem, em Daniel 7:13, é o justo que revela todos os tesouros escondidos. Ele é escolhido pelo Senhor dos Espíritos, constituído como um juiz. Ele vence reis,
ele vence poderosos e ele vence pecadores. Seu nome é pronunciado na presença do Senhor dos Espíritos antes da criação. Ele é um sustento para os justos e para os santos. E aí tem uma variedade enorme de características. Nos evangelhos, só Jesus usa esse título para si, Filho do Homem. As cartas do Novo Testamento não se referem a esse título, é um título do ambiente do povo da Bíblia, por isso não usado no ambiente do povo que não era da Bíblia. Na medida que o evangelho vai sendo pregado nas culturas pagãs, do povo helênico, do povo dos vários territórios do Império Romano, vão deixando de usar esse título, porque é preciso ter a formação bíblica do ambiente do povo da Bíblia para ter domínio sobre esse conceito de Filho do Homem. Esse título usado por Jesus aparece em muitas citações, em 5 grupos. Jesus se refere a esse título dado a si mesmo, Filho do Homem, quando fala da sua natureza humana. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Quando fala dos seus poderes sobre-humanos, sobre o pecado, sobre o sábado, sobre o perdão. Jesus fala sobre o Filho do Homem, ele mesmo, quando fala da missão messiânica única, o semeador da palavra, por quem os discípulos topariam sofrer, dariam suas vidas. Fala também da gravidade do pecado daqueles que falam contra Jesus, blasfemam contra o Filho do Homem. Jesus usa esse título também em outros textos numerosos, quando fala da paixão e morte, quando fala que veio para servir e dar a sua vida. É precisamente como Filho do Homem que Jesus sofre e morre. Quando ele fala da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, é ali que ele gosta de usar o título Filho do Homem. Mas esse texto aparece também em passagens variadas. Quando ele fala da sua vinda apocalíptica, escatológica, o Filho do Homem virá no fim dos tempos. A vinda gloriosa no fim dos tempos. Vem nas nuvens acompanhado de anjos. Anúncio solene da sua segunda vinda. Na segunda vinda, ele vem como Senhor, como aqui vimos agora, assenta-se no trono à direita de Deus, recebe o poder de julgar e resgatar a criação inteira. Esse título acentua a humanidade de Jesus, sua comunhão com os homens, sua humanidade, o torna capaz de sofrer, e é a esse título que ele sofre a paixão. É como Filho do Homem que ele diz que ele sofre a paixão. Muitas partes dos livros da escatologia, dos textos escatológicos, dos evangelhos, que se referem ao fim dos tempos, ao julgamento, à vinda de Jesus, são simplesmente uma evolução desta cena do livro de Daniel 7,13. Os cristãos judeus da igreja primitiva identificam muito, embora Jesus prefira falar do paradoxo, que Filho do Homem para ele é o que sofre, é o Filho do Homem sofredor e glorificado. O mistério do próprio Jesus que é glorificado pela sua paixão e morte. No Evangelho de João, Filho do Homem foi deixando de ser usado tanto.
quando João fala de Jesus, filho do homem, fala de Jesus como um ser pré-existente no céu, que o povo judeu não entendia muito bem, não. Nós acolhemos melhor esta ideia. Julgamento final, sancionado a partir das obras de misericórdia, praticado para com as pessoas. Um julgamento final. Vamos ver? Então, versículo 33, volta ao Evangelho. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: agora, estas 6 características vão se repetir por 4 vezes. Preste atenção, são 2 grupos, ovelhas e cabritos, à direita e à esquerda, e o texto se repete 2 vezes com cada um dos grupos. Primeiro, o rei, agora mesmo chamado de filho do homem, agora ele chama a si mesmo de o rei. Dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Lembra o quê? Lembra as bem-aventuranças. Mateus 5, as bem-aventuranças. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde para quê? Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Receber o reino é a herança. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, o reino de Deus não é um reino que Deus preparou só para si, mas é um reino que Ele preparou para nós. Deus não preparou um reino para si e nós vamos lá para servir ao reino dos céus, ficar por conta de trabalhar para esse Senhor que manda em nós. Reino de Deus, reino dos céus, reino que é herança que o Pai preparou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Temos uma herança, irmã, irmão. Esta herança é o reino. O Pai preparou para nós, para você. A criação do mundo é esse reino que Ele preparou para você. Você já está no reino preparado por Ele. E existe uma forma muito concreta de participar desse reino. Esta forma concreta de participar desse reino, você só alcança a compreensão se contemplar o modo com que Jesus se fez bom pastor para cuidar de você. Se você não desenvolver uma espiritualidade de contemplação, de conhecimento de Jesus como um bom pastor que cuidou de você, você não entende quem é Jesus, não entende o Pai, não entende o reino, não entende o julgamento e não recebe a herança. Jesus estabelece 6 critérios para receber a herança. Primeiro, pois eu estava com fome, me destes de comer. Estava com sede, me destes de beber. Eu era estrangeiro, me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ah, tá. Então, para receber o reino como herança, do jeito que Jesus desceu do céu e se fez próximo a mim e a você, em nossa situação de pecado, de sofrimento, e Jesus nos salvou, cuidou de nós e nos resgatou. Jesus nos deu alimento, nos deu de beber, Jesus nos deu uma casa, Jesus cobriu nossa nudez, Jesus curou nossa enfermidade, Jesus resgatou-nos da prisão. A fome de comida e a sede de água. É também fome e sede de Deus que nós estávamos nela, sem a comunhão com Deus. Estrangeiros sem casa, é o sentimento de orfandade que nós vivíamos, mesmo tendo tantas coisas neste mundo, aquela sensação de que sou um estrangeiro, preciso voltar para casa como filho pródigo. Nu é Adão e Eva, envolvidos numa veste de folha, envergonhados, humilhados por causa do pecado. Doente por causa das feridas do pecado, das enfermidades do pecado. Na prisão, aprisionados pela condição de pecadores, aprisionados pelo sentimento de culpa, de remorso, de vergonha, de humilhação. E Jesus, irmã, irmão, olhe para Jesus e experimente Jesus te dando de comer, te dando de beber, pondo você numa casa, cobrindo sua nudez, curando suas enfermidades, resgatando sua liberdade. Senão você não entende esse texto, não. Se você olhar para Jesus e entender e contemplar Jesus fazendo isso para você e cuidando de você, naturalmente você vai ser capaz de fazer essas coisas aos pequeninos, aos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Sabe por quê? E é melhor olhar para a cruz, porque na cruz Jesus não só mostra que olhou para nós, na cruz Jesus é o que tem fome, é o que tem sede, é o estrangeiro, é o nu. Na cruz Jesus é o doente, chagado, é o preso no madeiro, é Ele. E Ele chama a gente para perceber que Ele foi parar lá na cruz, para tirar-nos a nós mesmos da nossa cruz. E tirou-nos da nossa cruz, da nossa condenação, para quê? Para que nós nos tornemos instrumentos para cuidar dos menores dos irmãos de Jesus, que hoje não tem o que comer, o que beber, não tem casa, não tem veste, não tem saúde e não tem liberdade, estão na prisão. Então vai abrindo o horizonte agora. Aqui tem questões bem polêmicas, bem conflituosas. Versículo 41. Vamos ver a segunda parte, para a gente tomar os temas polêmicos. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. E pela terceira vez ele faz a mesma lista. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, é o oposto de reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Quem é que vai para o fogo eterno
preparado para o diabo e para os anjos. Eu estava com, versículo 42, eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, pela quarta vez, repete a mesma lista. A insistência do texto em repetir a mesma lista das 6 coisas, daqui um pouco a gente toma. O que significam essas 6 coisas? Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Já falou, e não cuidastes de mim, foi a mim que não o fizestes. Agora responde Jesus, os próprios condenados diz, não te servimos. Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Primeira consideração importantíssima. Esses pequeninos ou esses menores dos irmãos, no Evangelho de Mateus, para Mateus, esses são os próprios discípulos de Jesus que saem em missão para o mundo e que são acolhidos nas casas e nos lugares onde eles vão anunciar o Evangelho. São acolhidos e recebem comida, água, abrigados em casa, veste, são cuidados na saúde. E os discípulos de Jesus que saem a pregar e que são presos por causa da pregação do Evangelho e que são também visitados e cuidados. Então, primeira consideração, que esses pequeninos não são só aquela categoria de pobres vivendo uma situação de exclusão hoje que a gente tem, mas são também os discípulos e apóstolos, os missionários e missionárias que saem pelo mundo e que são acolhidos. Primeiro isto. Segundo critério importantíssimo, a interpretação errada que é feita desse texto. Na linha da doutrina espírita, tome cuidado para você não entrar na linha da doutrina espírita. Na linha da doutrina ideológica do povo que transformou a igreja e a religião numa ONG. Daqueles que perderam o encanto com a igreja, com a fé, com a comunidade, com a paróquia, e que começaram a fazer uma obra de caridade na paróquia, e quanto mais trabalhou na obra de caridade, ajudando os que sofrem, levando socorro aos necessitados, mais distante foi ficando da sua comunidade, dos irmãos da sua paróquia, da sua comunidade, mais distante foi ficando do seu padre, da sua igreja, da sua diocese. Esses cometeram um erro, uma heresia, como os espíritas. Começam a falar, não, está lá em Mateus 25, o que conta para Jesus é se eu levo comida para quem tem fome, bebida para quem tem sede, ajudo a arrumar casa, roupa, remédio para quem está doente, visito na prisão. Cuidado. Tem muitos que fazem desse texto, interpretam-no e fazem dele uma heresia. Qual é a heresia? A heresia é achar, como os espíritas, que só a caridade salva. Não. Quem salva é Cristo. A única caridade que salva-nos do pecado da morte e da condenação eterna é a caridade de Cristo para conosco. Sua oferta vicária na cruz, sua entrega na cruz em nosso lugar, morreu para pagar os nossos pecados. A única fonte de salvação que existe para um homem e uma mulher no mundo é a oferta de Jesus na cruz, seu corpo sacrificado para a nossa salvação. Pagou o preço de nosso resgate. Caridade não salva. A caridade revela que você
se comporta nesse mundo como alguém que recebeu a salvação de Cristo, e porque Cristo ofereceu a vida dele pela sua salvação, você sai para o mundo a fazer para os outros aquilo que de graça recebestes, de graça deveis dar. Está claro? Cuidado. Se você é daquelas pessoas que começou a praticar a caridade, criou um grupo de oração aí na sua rua, tem uns que criam grupo de oração até na internet, e não vão mais à missa, não frequentam mais a paróquia, não pertencem mais a uma comunidade, não vivem mais na igreja, e acham, e dizem orgulhosos, nada, a caridade é que salva, eu estou ajudando mais gente do que se eu estivesse na igreja. Cuidado, não é disso que o texto fala. Primeira coisa é, os pequeninos que são assistidos são aqueles que Jesus envia, os pregadores do evangelho que são acolhidos. Segunda coisa, não pense que a sua caridade te salva. A única caridade que nos salva, que apaga pecado, que perdoa pecado, é a de Cristo. A nossa é caridade, porque é extensão da única caridade que salva, a de Cristo. A nossa caridade é prolongamento, nós nos oferecemos para sermos instrumentos de Deus, para fazer chegar a caridade de Cristo ao mundo e às pessoas no mundo. Terceira questão, polêmica, o pobre, os excluídos hoje. Sempre na igreja, mas desde a Reforma Protestante, que acirrou na teologia da prosperidade, na teologia do lucro, na doutrina da bênção sobre o lucro. Dizer que riqueza é bênção. Se está pobre é porque não fez o que eu fiz. Se está pobre é porque não fez o que eu fiz, que foi trabalhar, pagar dízimo, dar oferta, cumprir meus votos e cumprir minhas promessas. Essa doutrina protestante, ela foi disseminando de tal forma na igreja, disseminando até chegar na grande heresia moderna. A heresia moderna. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar até irritado com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. O tema do pobre, da pobreza, dos excluídos é um tema polêmico nos tempos de hoje, por causa da polarização ideológica que nós vivemos hoje. A polarização ideológica em dois lados, os de direita, que são a classe média alta, o mundo do dinheiro, o mundo dos que têm, que pregam que desigualdade é natural, desigualdade é até saudável, que não existe esse negócio de uma sociedade igualitária, não, isso é um absurdo. Desigualdade é uma coisa sadia, não pode acabar com a desigualdade, ela sempre vai existir, os que têm e os que não têm. Se você impor acabar com a desigualdade, dizem os ideólogos de direita, da economia liberal de direita, você impõe um padrão que violenta a pessoa que quer viver simples e humilde, sem nada lá no canto dela. É um pouco romântico e poético, mas é uma análise ainda frágil. Como frágil, fragilíssima é a análise da ideologia de esquerda. A ideologia de esquerda, que tem uma influência forte do marxismo, do socialismo, que tem uma ideologia forte do comunismo, essa ideologia também é muito estreita. Toda ideologia, ela é a junção das ideias de uma pessoa, de um grupo, que começam a interpretar a realidade de uma forma ideológica. A ideia que eu ou um grupo temos acerca de tal situação da realidade,
Isso é ideologia, de direita ou de esquerda. A ideologia, ela parte sempre da ideia e da realidade. Nós aqui, na igreja, na pregação do Evangelho, nós não partimos da ideia, não partimos da realidade e da interpretação da realidade. Nós partimos da teologia. Nós partimos de Deus e da revelação bíblica. Qual foi o erro da teologia da libertação? A teologia da libertação dizia que a teologia verdadeira é aquela teologia que parte do pobre, da pessoa do pobre, e chega à compreensão de quem é Deus. Isso não é teologia, isso é ideologia. Trata o pobre como categoria social ou categoria teológica. A teologia, pelo contrário, ela parte de Deus. A teologia, ela parte da revelação da Sagrada Escritura, da revelação bíblica. Na revelação bíblica, nós vemos como Deus se revelou, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, como Ele nos criou, como nós desviamos do projeto dEle, caímos no pecado, e como Deus se ocupou em salvar-nos, resgatar-nos, para recuperar o seu projeto original. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, a teologia parte do projeto original conforme está nos planos divinos. Aí, a gente vai a Deus, a gente conhece o plano divino original e começa a olhar para a realidade e interpreta a realidade, os fenômenos, as contradições, as desigualdades com o critério da fé. Olhamos para a realidade e perguntamos: como Deus se revela na Bíblia? O que pensou Deus ao criar todo homem e toda mulher? O que é a criação? Que destino tem Deus para todo ser criado? Para nós. Deus me salvou. Deus está perto de mim. Deus se fez próximo de mim em Jesus. Deus sempre esteve perto de mim na pessoa de Jesus. E eu devo me tornar um próximo daqueles que sofrem. Pronto. Então eu vou ajudar o pobre a partir da contemplação de Deus e do conhecimento de Deus, a partir da forma com que Deus se relaciona comigo e se relaciona com o pobre, e a partir do plano que Deus tem para mim e para todo ser criado. Pronto. Aí, a gente olha a lista de bens e de carências. Tudo que Deus criou é graça, é bênção. A comida, a bebida, a casa, a veste, a roupa, a saúde, a liberdade, é bênção. Louvamos a Deus por essas bênçãos. E as carências precisam ser superadas. E todas as bênçãos que Deus deixou-as como possibilidade concreta. Deus deixou as bênçãos e deixou a mim e a você como instrumento para fazer essa bênção chegar a quem está privado delas. Como lidamos com os nossos bens e como lidamos com as nossas carências, como lidamos com os bens dos outros e como lidamos com as carências dos outros. A fome, a sede, a falta de moradia, a falta de veste para o corpo, de proteção para o corpo, a perda da saúde, a prisão, a perda da liberdade. Lembra bodas de Caná, as 6 talhas, 6 bênçãos e 6 carências. Na porta de uma casa, a festa de casamento, e lá na entrada da casa haviam 6 talhas. Aqui são 6 talhas, cada dia da semana se usava a água de uma das talhas
para purificar-se quando voltava da rua, da cidade, quando voltava, usava aquela água para purificar e entrar dentro de casa, para não trazer nenhuma realidade má, de pecado e de coisa suja para dentro de casa. Um rito permanente de purificar-se para entrar dentro de casa. Porque a casa é o lugar da bênção. A casa é uma bênção. E a casa é o lugar onde eu guardo e onde eu encontro a comida, a bebida, o abrigo, a proteção, o cuidado da minha saúde, o cultivo da minha liberdade. As 6 talhas de Caná. As 6 bases que sustentam a vida do lar, sustentam uma família. Como lidamos com esses bens? Às vezes, acabam esses bens. Às vezes, a festa do casamento tem que parar. Acaba a alegria. Acaba o vinho. E acaba a água da purificação daquela casa e daquele lar. Porque acabou a comida, a água para beber, acabou o abrigo, a proteção, acabou a saúde e acabou a liberdade. Cristo Rei, Cristo Senhor, o Kyrios. Deus é chamado de Senhor por mais ou menos 7.000 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento Deus é chamado de Senhor 740 vezes. Nas cartas de Paulo, Deus, referindo-se ao Pai, ao Espírito Santo, ou na maioria das vezes a Jesus, Paulo se refere a Cristo como Senhor, o Kyrios, 163 vezes. É a chave central, Cristo o Senhor. Nós estamos celebrando hoje a festa de Cristo Rei, o Kyrios, a festa do senhorio de Cristo. Esse é o centro. É a partir desse centro que se pensa todas as dimensões. É a partir da pessoa e do senhorio de Cristo que nós olhamos para a pessoa humana, para a história humana, para a vida da igreja. É essencial entender o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, para entender quem somos. Somos pessoas que precisamos de cuidados mútuos, recíprocos, cuidados permanentes. Precisamos olhar uns para os outros e perguntar o que podemos fazer para garantir dignidade, qualidade divina de vida uns para os outros. Os gestos simples da vida é que dão sentido profundo para nós e nos faz traduzir para o mundo quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? O julgamento é estendido a todos os homens. Quem é Deus para nós? Jesus louva os atos de misericórdia, os atos de piedade, que são 7. Desses 6 aqui, desculpe, são 8. Desses 6 aqui, ainda faltam 6, 7, 8, isto. Ainda falta cuidar dos órfãos e das viúvas e cuidar dos mortos e sepultá-los. Os 8 atos de misericórdia para o povo de Israel eram esses 6: dar comida, dar bebida, abrigar em casa, dar roupa, cuidar e visitar o doente e o preso, cuidar do órfão e da viúva e sepultar os mortos. Jesus, ao derramar seu sangue na cruz, derrama sobre nós o cuidado de Deus, dando-nos a salvação. Jesus oferece-nos a salvação. Ele é o Rei.
para Ele reinar no mundo, é preciso que nós busquemos cuidar uns dos outros. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Seria condenado a morrer numa cruz, e fala aos discípulos que, quando ele voltar, ele quer saber como é que os discípulos cuidaram dos que não tinham nada, como ele mesmo. Isso pode, Bento XVI, numa pregação dele feita em 2011, isso pode, sem dúvida, parecer-nos desconcertante. Ainda hoje, como há 2000 anos, habituados a ver os sinais da realeza no sucesso, na força, no dinheiro, no poder, na pompa dos poderes deste mundo, diz Bento XVI. Temos dificuldade em aceitar um tal rei, um rei que se faz servo dos pequeninos, dos mais humildes, um rei cujo trono é uma cruz, diz Bento XVI. Para ele reinar, ele precisa de um trono, e ele vai para a cruz, porque para Jesus, reinar é servir. É diferente dos reinos deste mundo. Reinos que se estabelecem e se impõem a partir do sucesso, da força ideológica, da manipulação da verdade, da prepotência, da arrogância. Olhe os senhores do mundo de hoje, o quanto eles são arrogantes, prepotentes. O quanto eles se irritam com aqueles que questionam a sua autoridade, porque não servem, porque querem impor-se, até na ignorância. Aquilo que ele nos pede, diz Bento XVI, é servir, estar atento ao clamor do pobre, do fraco, do marginalizado. A pessoa batizada sabe que a sua decisão de seguir Jesus pode acarretar-lhe grandes sacrifícios, até mesmo o da própria vida. Paulo diz: Cristo venceu a morte e arrasta-nos atrás de si na sua ressurreição. Introduz-nos num mundo novo, um mundo de liberdade e de felicidade. E nós precisamos introduzir as pessoas que sofrem neste mundo de liberdade e de felicidade. Não podemos ficar fechados em nós mesmos. Continua Bento: sabemos que a verdadeira realeza não consiste numa demonstração de força, mas na humildade do serviço. Não consiste na opressão e no domínio sobre os fracos, mas na capacidade de os proteger e conduzir os fracos a uma vida digna e abundante. Cristo reina a partir da cruz e com os braços abertos, abraça todos os povos da terra, atira em nós o seu sangue reparador, atraindo-nos para a unidade com Deus. Pela cruz, Cristo abate os muros das divisões e reconcilia-nos uns com os outros, como irmãos, cuidando uns dos outros, e reconcilia-nos com o Pai. Irmã, irmão, viva a doçura sobrenatural desta realeza de Cristo. Viva esta consciência. Olha o que Bento XVI diz. Amados irmãos, convido-os a reforçar a vossa fé em Jesus Cristo, com uma autêntica conversão à pessoa de Jesus. Só Ele dá a vida verdadeira. Só Ele pode libertar-nos de todos os nossos medos e entorpecimentos, de todas as nossas angústias. Reencontrai as raízes da vossa vida no batismo, que recebestes e que faz de vós
filhos de Deus. Amados irmãos, diz Bento, fazei brilhar por todo lado o rosto amável do Salvador, em particular, diante dos que vivem num mundo difícil e procuram razões para viver e razões para ter esperança. A igreja existe para anunciar esta boa nova, e este dever permanece urgente. São numerosos aqueles que precisam da salvação de Cristo, e são numerosos aqueles que precisam de comida, de bebida, de roupa, de casa, de saúde, de cuidado, de visita, de liberdade. Jesus quis identificar-se com os pequeninos, com os doentes. Jesus quis partilhar o sofrimento com aqueles que sofrem, fazendo-se sofredor com eles. Libertar-nos de todo o mal e de todo o sofrimento. Cada doente, cada pobre recebe o convite para o consolo em Cristo e ainda indica-nos o caminho para o céu. Amém. Irmã, irmão, que esta palavra de Jesus te ajude a viver esta fé sobrenatural. Esta fé de olhar para a sua casa e dizer: o que eu preciso para viver, Deus me deu. Aqui em casa eu tenho comida, eu tenho água até desperdiçando na torneira. Eu tenho uma casa que sobra espaço dentro dela. Eu tenho roupa sobrando. Eu tenho saúde. Quando não tenho saúde, eu tenho remédio, tenho assistência médica. Eu tenho liberdade. E tem os que passam fome, sede, perambulam sem moradia. Os que vivem na nudez, não só nudez de roupa, mas na nudez da desonra, do desrespeito, da humilhação, da vergonha, de toda opressão, de toda humilhação que passam. Tem os que vivem enfermos, no corpo e na alma, na prisão, na cadeia, no presídio, mas aprisionados nas realidades de pecado e de opressão e de alienação neste mundo. Acolhamos hoje, neste domingo, celebre este dia, glorificando a Deus por todas as bênçãos que você tem e por todo o bem que você pode fazer para o mundo. Passe esse domingo olhando para a fartura e para a abundância do que você tem. Entre na sua casa, caminhe na sua casa, rezando e louvando a Deus pela casa que você tem. Abra a geladeira, a despensa, olhe a comida que você tem e agradeça a Deus. Tome um copo d'água, saboreando a água e dizendo obrigado, porque aqui em casa tem água. Deite na sua cama, espiche o seu corpo e diz: eu tenho um lugar de liberdade, não estou aprisionada, aprisionado. Faça uma caminhada no seu quarteirão, na praça da sua casa, ou perto da sua casa, num parque talvez, ou numa rua. Olhe o céu, olhe o infinito e agradeça a Deus a liberdade que você tem. Esse domingo, dia do Senhor, é dia de glorificar a Deus por toda a bênção que dele recebemos. Mas é dia também de você estender a sua mão para aqueles que não têm o mínimo que talvez nós tenhamos de sobra. Comida, água, casa, roupa, saúde e liberdade. Amém. Tenha um bom domingo. Faça agora a sua oração. Contemple. Se você está na sua casa, pode fazer esse louvor até agora, percorrendo a sua casa, abençoando e louvando a Deus por toda a bênção que você tem dentro dela. Abra a geladeira, abra a despensa. Faça um grande louvor aí na sua casa por tudo que você tem.
Quem sabe até pegar uma roupa, fazer uma vasilha de comida e sair andando a pé ou de carro, até encontrar uma pessoa que passa privação, dar um sorriso para ela, perguntar o nome, desejar a paz do Senhor, dar a comida, uma garrafa de água e dizer a ela que Deus a ama. Faça isso. Assim, você ouvirá e você mesma dirá ao que passa fome o que Cristo te disse e te diz sempre: vinde, bendita, bendito de meu Pai. Louve, glorifique o Senhor, depois reze o creio em Deus Pai, professe a sua fé e tenha um domingo e uma semana de paz. Amém. 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 Invoco sobre você a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, o Senhor deu a cada um tantos bens e tantas bênçãos. Hoje é dia de louvar por todo o bem e toda a bênção que essa irmã e esse irmão recebeu do Senhor. Desça sobre ele, sobre ela a graça da bênção que a transforma em instrumento de comunhão com os que sofrem, em instrumento de comunhão com os que vivem toda sorte de privação e de tribulação. Desça sobre estas pessoas, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a graça da vossa bênção. Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa semana, fique em paz. Amém.